Bom dia, irmão querido. Hoje nós estamos aqui para gravar o último milagre. Meu Deus, glórias ao nome de Jesus por nós podermos estar aqui concluindo essa etapa. Nós falamos de milagres. Hoje é o 35º, e o 35º está registrado aqui por João, no capítulo 21, nos versos 2 a 6, que diz assim: estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado Gêmeo, ou em algumas versões vai dizer Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros filhos e outros discípulos. Simão Pedro disse: vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede tão cheia de peixes que estava. Deus abençoe a sua palavra. E essa aqui é uma palavra sobre restauração de propósito. Amém? Você sabe, o chamado de Pedro, ele acontece exatamente na primeira pesca maravilhosa, onde ele sai no dia seguinte em que Jesus tinha curado a sua mãe, a sua sogra, e ele sai daquela cena. Vocês devem lembrar, eu narrando isso aqui algumas semanas atrás, Jesus sai daquela cena para curar uma multidão. No dia seguinte, Jesus também cura um leproso. Mas o que está acontecendo na vida de Pedro é que Pedro sai da cura da sogra e vai pescar a noite toda. Então ele passa aquela noite em claro. Jesus está lá fazendo milagre, se retirou para orar, a multidão foi se encontrar com ele, Jesus cura muitos. É aquele episódio que eu gravei numa segunda-feira que fala: Jesus quer curá-lo. E Pedro está pescando, mas nada pega. Jesus aparece para ele na praia pela manhã e diz: filho, jogue a rede para o outro lado. Ele estava cansado, você conhece a passagem. Ele joga, pesca uma multidão de peixes e fica abismado com o que acontece. Amém? E a pesca mais próspera que Pedro já havia feito. E ele ficou com medo, ele percebe a autoridade de Jesus. Por quê, irmãos? Porque é mais do que uma pesca. Amém? É uma pesca seguida de um dia que ele curou a sogra, no momento que Jesus pega a sogra dele pela mão e cura. E narrei para vocês, né? A sogra não ficou apenas livre da enfermidade, como ela foi completamente renovada miraculosamente. Aqui Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Pedro já sabe que Jesus ressuscitou. Pedro já viu Jesus num episódio em que Jesus apareceu no meio deles, tendo surgido do nada, no meio de uma sala fechada. Mas de repente Pedro é alguém que olha para si mesmo e ele se cobra pelo fato dele ter firmado tantos compromissos e não ter conseguido corresponder à sua própria expectativa. Amém? Preste atenção nisso, porque Pedro não conseguiu suplantar a sua própria expectativa. Jesus não tinha uma expectativa, porque a expectativa de Jesus é correlacionada com aquilo que ele antevê. Ele sabe quem é Pedro. E aquilo que o Senhor fala que vai fazer na sua vida não está baseado em você, mas está baseado nele. E aqui então o encontro de Jesus com Pedro não é o primeiro encontro, eu quero que você guarde isso, mas ele encontra Pedro exatamente da mesma forma que ele encontrou Pedro no dia do seu chamado. Ele voltou a pescar, é um homem que não está apenas contaminado com decepção, mas é uma decepção tão abundante que, ao dizer vou pescar, esse discípulo tão proeminente e influenciador que Pedro era, fez com que uma manada de outros discípulos desejassem ir com ele. Foi todo mundo para o barco, irmãos. Todo mundo debandou do propósito, ninguém mais é discípulo, ninguém mais, ainda que nós vejamos ele ressuscitado, isso diz respeito a uma vitória que ele está vivendo, mas nós estamos fracassados.
Amém? E é neste cenário que Jesus muitas vezes vai nos encontrar. Talvez eu esteja encontrando pessoas nesse devocional exatamente neste momento. Talvez você esteja olhando para muita gente que está rompendo. Talvez você está enxergando esse devocional e você fale, poxa, não tem mais esperanças para a minha vida. Mas é exatamente neste momento que você nem se dá conta que Jesus está aparecendo diante de você e fala o seguinte, olha, jogue a rede para o outro lado. E você está vivendo aquele déjà vu, né? Você está jogando novamente a sua rede e não está percebendo que você já fez isso de uma outra vez. E quando de repente os peixes estão voltando, há aquele sentimento no teu coração, parece que eu já vi isso acontecer na sua vida. E aí um amigo seu de repente fala, é o mestre. Oh, Jesus. Eu quero liberar uma palavra profética nessa manhã sobre a sua vida. Se você é alguém que caminhou com o Senhor, se você é alguém que tem estado distante do Senhor, se você é alguém que tinha uma palavra do Senhor sobre a sua vida, ouça, tudo que Deus falou a respeito de você diz respeito à competência e à fidelidade dEle, o poder dEle realizar, não em você. Amém? Portanto, a única coisa que você deve fazer, a única coisa que o Senhor espera que você faça é se render. Amém? Você nem mesmo pesca por si mesmo, mas Ele está dizendo, eu já disse para você abandonar isso. Se você quiser fazer isso, até nisso eu te faço exitoso, mas eu te chamei para pescar um outro peixe, então me siga. Amém? Você sabe o que segue essa passagem, Pedro mergulha logo ao ouvir João e ao dar significado a esse déjà vu, encontra com o mestre e aquelas perguntas, né? Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Sim, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Pastor Márcio falando para você nesse devocional, continue fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Mesmo que você reconheça os teus limites e aonde você encontra as suas áreas de fragilidade, é nessas áreas que Deus te faz forte. É nas tuas fraquezas que a graça do Senhor vai suplantar as tuas expectativas se você se render. O que você precisa? Reconhecer que Ele é Deus, que você é homem. Reconhecer que Ele é o Deus das coisas ilimitadas, impossíveis. Você tem os teus limites, você tem o limite da tua revelação, você tem o limite das tuas energias, você tem o limite da tua capacidade, mas Ele chamou você para realizar grandes milagres a despeito de quem você é, para manifestar a glória dEle em você. Amém? Pai, nessa manhã eu quero apresentar os meus irmãos diante do Senhor e eu oro para que esse devocional, ele chegue, Senhor, exatamente naqueles que eu estou mirando, Senhor, nessa manhã. Que ele chegue em pessoas que têm pensado em parar ou que já pararam e que nesse tempo às vezes têm visto déjà vu de coisas acontecendo, mas ainda não tiveram forças de deixar a pescaria e voltar para o propósito. Eu peço que o Senhor restitua essas forças, porque nós precisamos viver um sobrenatural. E o sobrenatural é voltarmos a fitar os teus olhos, encararmos sem os olhos daquele que nós imaginamos que traímos, mas o Senhor já sabia de tudo. E entendemos que nós não nos levantamos na nossa força. O Senhor não espera que nós fazemos na força do nosso braço. O Senhor não está baseando aquilo que o Senhor disse que vai fazer na nossa própria compreensão, na nossa própria capacidade. Então, uma rendição que é fruto de uma arrogância que é desconstruída. Se é uma humildade que ganha lugar, se é uma fé que ó Deus, vai retornando, eu peço que o Senhor injete ela, essa energia volte. Nós voltamos a entender aquilo que o Senhor tem, que o Senhor ressignifique todas as últimas experiências para que nós possamos nos levantar diante do Senhor e seguir com ainda mais força em rumo, Senhor, às primeiras multidões de 3.000 pessoas que vão se converter, quando nós não falarmos mais de nós, mas do Deus que nos chamou para uma pescaria maravilhosa. Essa é a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus. Galera, bom dia.